proteção associada à coordenação, né? Sendo ela um dos fatores principais para que eu possa fazer o meu roteiro de estudo de proteção. Então, a gente vai dar continuidade na terceira propriedade, que é a velocidade, né? Isso aqui é uma coisa meio que intuitiva, né, para proteção. Onde se espera de tudo que qualquer dispositivo que tenha a função de proteger em algum determinado grau seja o mais rápido possível, né? Então, basicamente, a gente vai monitorar aqui, por meio dos TCS/TPs, as formas de onda de tensão em corrente, né, onde há necessidade de processamento. Então, essa necessidade de criar, de se manipular o sinal para enviar para os TCS/TPs, TCS/TPs enviar para os relés, a partir disso, para acionar o disjuntor, é um tempo mínimo que se espere para que todo o conjunto, né, todo o conjunto dos aparelhos que formam um conjunto mais básico de proteção atue. Então, basicamente, a gente tem aqui, pessoal, a questão da atuação dos dispositivos, né? A gente vai ver mais lá na frente, mais precisamente com relação ao relé, que a gente tem uma dualidade temporal de atuação. E a gente tem a atuação instantânea e a atuação temporizada. Temporizada é intencional, assim como também alguns ligadores, né, e determinados fusíveis, né, de acordo com a sua característica nominal. Mas, no geral, a gente sempre espera, né, um sistema de alta transmissão, de alta tensão, média tensão, a atuação, né, em alta velocidade. E aí a gente depende também de uma rede de comunicação eficiente para que eu possa trocar essas informações e que venha a atuar. Daí a importância disso. Eu tenho aqui algumas categorias de atuação, em alta velocidade e ultra alta velocidade, dispositivos muito sensíveis para a atuação da proteção. Tá? Então, velocidade aí é um requisito importantíssimo também. Isso aqui é o que nós já havíamos comentado antes, né? São as zonas de proteção, são as zonas responsáveis a um determinado dispositivo, ou mais de um dispositivo. A gente tem aqui regiões tracejadas, normalmente essa é a representação, correto? E que define esse limite aqui, pessoal, né? Esse alcance é exatamente o nível de curto-circuito. Então, dependendo do nível de curto-circuito, ele vai ter uma determinada sensibilidade de atuação da proteção. Ok? Então, por exemplo, aqui, a gente vê aqui nesse sisteminha aqui ao lado, a gente começa aqui com os geradores, né? E aqui a gente tem as zonas de proteção dos relés próximos a esse disjuntor, né? Que estão linkados a ele. E aqui eu venho o cerco, da atuação imediata deles. Então, primeiramente, esse relé associado a esse disjuntor, onde protege todo o disjuntor desse gerador, e a gente tem uma intersecção dessas duas proteções, né? Que é essa daqui, ó, a proteção da chave de baixa tensão, né? Que embora ela não esteja sendo apresentada aqui, mas ela está subentendida a sua existência. A gente tem também esse tráfego com essas duas proteções aqui, ó. Normalmente o transformador, nesse ponto do sistema operacional, ele tem proteção diferencial, né? Que eu já havia comentado com vocês antes. Só por questão de curiosidade, ó, isso aqui, a proteção diferencial, ela é mais ou menos assim. Deixa eu trazer aqui para vocês entenderem bem o que eu estou falando aqui sobre a proteção diferencial. Porque às vezes tem lá pontilhado, né? Tem os relés, os disjuntores, mas a gente fica assim meio que sem entender, né? Então, vai ter proteção direcional, proteção de distância e a proteção 87, proteção diferencial. Ixi, adiantou muito. Aqui, ó. Essa aqui é a proteção diferencial. Eu tenho um elemento protegido. Esse elemento ele pode ser qualquer equipamento importante. Daí surgiu a ideia da proteção. A filosofia toda dela vem disso, né? Quem é o elemento importante? É um barramento, um malzinho, né? É um transformador, é um gerador, é um motor de indução de alta potência, tá? É um motor síncrono, é um compensador, é um banco de capacitores. Então, a filosofia básica da proteção diferencial, até mesmo nos tráfegos da distribuição, a gente tem a proteção diferencial nele. A gente tem aqui esse elemento e a gente vai fazer essa sensibilidade aqui, ó, pessoal. Dessa corrente de entrada com a corrente de saída. E aqui a gente vai fazer sempre essa comparação. Tá? Então, a gente tem...
A gente tem a proteção, basicamente, essas comparações aqui deles, tá? Onde a gente coloca aqui, paralelo a ele, a entrada e a saída, o T6 de um lado e o T6 de outro, né? Chamando aqui, basicamente, entrada primária e entrada secundária. Tá? TC primário, usei o TC1, TC2, ou TCA, TCB, não importa. E aqui eu tenho um relé que monitora essa comparação. Quando houver uma falta externa, seja aqui, né, antes do T6 ou depois desse aqui, ó, é porque eletricamente é fora. Então eu vou ter uma elevação dessas duas correntes. E esse aqui não vai sentir nada, ou seja, ele não vai ser sensibilizado para diferença alguma. Mas se a falta for aqui dentro, uma dessas duas correntes aqui se sobressai. E aí essa diferença passa a ultrapassar um valor pré-ajustado. Exatamente isso aqui, ó. Tá? Para uma falta interna. E aí ele detecta e atua. Esse aqui, na verdade, é um relé de sobrecorrente que está aqui dentro. Só que ligado de uma determinada forma. E aí vem a ideia, né? Pegar a diferença, daí o nome diferencial, que é o também usado em transformadores. Esse não vai ser o foco do nosso estudo. Embora existam vários trabalhos em cima disso, várias pesquisas na área de proteção envolvendo a proteção diferencial. É apenas para dar mais uma visão geral para vocês. Ó, aqui a gente tem proteção diferencial de um gerador lá na usina. Aqui a gente tem uma falta fora da máquina, no F2, aqui em 1. Vê que para de fora lá não vai atuar. Eu vou ter elevação aqui dos dois lados, mas para F1 não. Para F1 você vai ter uma elevação significativa desse outro lado aqui. E aqui praticamente eu não vou ter nada, né? Porque vai ter um circuito. E aí eu pego a diferença, eu pego o resíduo de corrente. E eletricamente subtende que o desequilíbrio está aqui dentro e não fora. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo básico disso. A ideia da proteção diferencial. Beleza? Então a gente tem também aquela mesma circuitaria para o transformador, para o barramento. Às vezes, dependendo da linha, né? Às vezes a própria linha ela tem essa proteção, né? Uma linha curta, né? Não tem uma distância muito significativa, eu consigo dar uma teor de proteção diferencial para pegar as faltas internamente a ela. Normalmente isso acontece quando eu não tenho a proteção de distância. Aí como eu não posso deixar ela desprotegida, eu associo com a direcional e a diferencial. Ok? Então, basicamente, né, essas zonas elas são definidas pelo elemento junto ao disjuntor, né, que é o circuit breaker. Né? Na distribuição, a gente vai ter, de fato, as zonas sendo atendidas por esses dispositivos básicos, né, que é relé, religador, fusível. O seccionalizador ele não funciona com curvas, né, ele está sempre associado ao religador, como a gente vai ver quando chegar no momento certo. Então, basicamente, essas zonas elas se interpõem, né, para dar uma garantia, né? E aí vem uma outra ideia, né, uma outra filosofia, uma outra propriedade da proteção, que é a ideia da proteção primária e de secundária. O que tem que haver? Porque, como a gente está lidando com um equipamento que pode vir a falhar, a gente tem que sempre levar isso em consideração no planejamento da rede. Né? No ato de uma falha, passa para quem a responsabilidade? Aí, entre ação, engenheiro, planejador de proteção na área. Né? Ele vai fazer com que as zonas elas se interponham, né? As zonas elas se interlacem, elas tenham alguma região em comum para que eu tenha uma dualidade da proteção, para que eu tenha uma proteção duplicada para aquele ponto, que é exatamente essa. Aqui a gente tem as filosofias de proteção primária ou retaguarda, ou proteção primária e secundária, né? Ou proteção primária e de backup. São nomes típicos dados à proteção secundária, a proteção de resguardo, a proteção reserva, ok? Então, a gente chamou aqui de PP, proteção primária, né? A nível de projeto e ideia, é a primeira que deve atuar, com a intenção de desligar a menor quantidade possível. Né? Você vê que, ó, uma propriedade ela atrai outra, né? Atuar primeiro para desligar a menor quantidade possível. Para desligar a menor quantidade possível de equipamento ou menor área, trago o conceito de seletividade.
Então, numa possível, né, uma eventual falha ou esgotamento de operação, porque ocorre muito isso aqui, ó, esse que é o número de gasto, o número de uso, né, a quantidade, a frequência com que ele é acionado, com que ele é operado. Você vê que nas subestações, se vocês forem visitar, se vocês forem conversar com os operadores, eles têm a noção de desgaste, né? Vai chegar um momento ali que se ele for muito acionado, muito operado, ele vai chegar no limite. E aí ele pode vir a falhar. E é aí que ocorre isso, né? Esses problemas de falha. Uma das causas, né? Então, quando isso ocorre, a responsabilidade de atuação ela é repassada para a proteção a montante, para a proteção secundária dele. Nos sistemas de extra alta tensão, né, a gente tem ali na ordem de 700 kV, 750, 800. Basicamente, é comum em alguns sistemas você duplicar a primária, né, para você evitar o máximo ir para a secundária, porque como era uma região crítica de alta tensão, normalmente essa região ela alimenta vários pontos do sistema, do sistema elétrico. E aí, pessoal, ter uma atuação secundária para uma falta onde falhou uma primária é complicado, porque você atuando, beleza, a proteção atua, né, sana a falta, mas você deixa regiões, dezenas sem energia. Então, por isso que ele duplica, porque aí vale o investimento, vale a aquisição de recursos, né, a injeção de recursos para poder evitar isso. Porque os problemas provenientes desse desligamento eles podem ser muito maiores que simplesmente um custo disso. Isso também entra naquela ideia de planejamento a nível de economia. Economia que é de extrema importância também no planejamento de proteção. Você vê que tem uma disparidade muito grande de valores dos elementos dispositivos de proteção. E aí o engenheiro tem que levar isso em conta também. Às vezes a empresa já tem um limite para gastar, um teto. Você não pode, você tem que trabalhar com o que ela tem disponível ali de orçamento. Okay? Então a gente tem um exemplo. A gente tem aqui um trechinho, uma região de geração, um geradorzinho aqui. Tá? Aí, normalmente, isso aqui é o que acontece nas usinas, pessoal. Aí, em Tucuruí também é dessa forma, né? A gente tem esse gerador ligado imediatamente a um trafo, tá? Que está elevando a tensão, ó. Tá? Mas desculpa, aqui está o inverso, pessoal. Na verdade, devia estar levando a tensão, aqui está trocado isso aqui. Então, aqui eu estou injetando numa região de geração, levando para poder mandar para os circuitos que estão ligados nesse barramento aqui. Aqui eu tenho os relés 50-51, os famosos 50-51, que a gente vai ver muito isso aqui na distribuição. Aqui tem uma proteção diferencial. Tá? Então, aqui, nessa região aqui, a proteção 87, né, diferencial, ela é considerada como uma proteção primária, né, duplicada, tá? Porque ele está ali diretamente com esse relé, e logo ao lado dele, você tem 50-51. Como se fossem duas proteções primárias ali atuando. Então, de tão crítico, né, de tanta preocupação que há em não fazer esse trafo aqui, no momento de uma falta, ficar ali torrando no curto-circuito. No lado de alta tensão aqui, né, que está trocado, então a gente considera que é uma proteção de retaguarda local para defeitos desse transformador e nos alimentos de saída, que aqui é tudo muito perto. Não tem uma distância significativa, então acaba sendo meio que duplicado, né? Ctrl+C, Ctrl+V aqui de uma proteção lado a lado. Basicamente, elas atuam quase que em conjunto quando ocorre uma falta. Ok? Aqui, mais um exemplo. A proteção primária e retaguarda. A gente tem aqui esse trecho da rede. A gente tem um gerador, uma barra, tem um relé associado aqui, no caso, a produção de distância. Tá? Você tem T6 e TP associado a ele. Ó. E aqui a gente tem a duplicação, gente. Então, aqui, ó, para defeitos nesse trecho aqui, ó, no BC, tá? As lentes, além dos TCs, as proteções 21B1 e 21E1 possuem ação rápida, correto? Para atuar, para eliminar essa falta, na ordem de 20 a 80 milissegundos. Esses aqui mais afastados, né, são considerados de retaguarda. E já em relação às faltas aqui, possuem uma ação temporizada, né? E aí gira em torno de 400 milissegundos.
Esse aqui tem característica de tempo definido, né? Os de relés de distribuição que a gente vai verificar são relés de tempo inverso, tá? Ou seja, uma curva assim para cima, né? Vai descendo uma função decrescente em função da corrente, ok? Então, basicamente, a proteção de retaguarda ela vai supervisionar a proteção principal, né? E se local ou remota em relação ao posicionamento da principal, da primária. Tá? E aqui, gente, a gente tem aqui a definição, né, um conceito de coordenação. Isso aqui que a gente vai precisar em muito. Isso aqui nas questões que a gente for aqui mostrar, né, no trabalho que vocês vão fazer aqui, final da disciplina, a gente vai ver o quão importante é esse entendimento, qual é a filosofia usada nisso para nível de distribuição. Então, basicamente, o ato ou efeito, né, a maneira de se colocar, de se dispor, de se posicionar dois ou mais dispositivos de proteção em série. E a atuação ela é de determinada ordem, né? Determinada vez, determinado tempo. Então, eles vão estar ali alocados em conjunto, lado a lado, mas em função de um ajuste escolhido pelo engenheiro, calculado, tanto a nível de corrente quanto a nível de tempo. E isso é importante se dizer. Tá? A percepção da coordenação que a gente vai adotar é a coordenação a nível de amperagem e de cronologia no tempo, que é uma mistura, né? É uma combinação dessas duas grandezas. Então, leve em consideração tanto corrente quanto tempo. E é aí que mora a complicação. Né? E você tem que encontrar uma curva, né? De uma equação matemática. No caso dos fusíveis, eu não tenho uma equação para os fusíveis, né? Eu tenho apenas os pares ordenados que formam a sua curva. E encontrar pontos nessa região aqui, ó. Eles vão ser inseridos, ó. Isso aqui está atrelado a isso aqui, ou seja, esse circuitinho aqui, ó, no diagrama unifilar, ele corresponde no coordenograma a um negócio desse aqui, ó. Vale lembrar que esse gráfico aqui, ele não é aquele gráfico que a gente é acostumado a ver, né? Uma escala decimal. Isso aqui é escala log-log. Vocês lembram disso, pessoal? Escala logarítmica do gráfico? Vocês chegaram a estudar isso em cálculo numérico? Acredito que sim, professor. Acho que eu estudar sim. Beleza. Então, lá é uma aplicação disso, né? Da necessidade que eu tenho de expandir a função. Porque se eu for, por exemplo, plotar isso aqui no MATLAB, numa escala normal, um plot da vida, essas funções aqui, ó, dos relés, do fusível, elas vão ser tão íngremes, pessoal. Praticamente isso aqui vai ser uma reta na vertical, chega bem aqui, faz uma curva e vai tudo embora na abscissa. Eu não vou ter capacidade, né, de observar essa largura aqui, ó, que nem o log-log faz. O log-log veio para resolver isso. Ou seja, ele muda a escala, cada unidade dessa aqui, né, e tem valores diferentes. Então, no início eu vou alargando, depois eu vou diminuindo, depois eu passo para um outro valor com intervalos que variam muito de um ponto a outro. E essa variação me permite observar isso aqui, ó, abrir, né? Eu dali uma observação difícil, né? Uma função íngreme quase na vertical, para uma função assim, bem mais fácil de observar em função dos valores de corrente. A gente tem um gerador, né? Aqui tem um PCzinho aqui associado a um relé, embora não esteja apresentado aqui, ó. Né? Aqui mais um relé, um PCzinho, aqui um trafo, né? Aqui mais um TC, e aqui o transformador que já é um fusível, né? Aqui a amperagem dele. Aqui a gente tem as medidas necessárias da linha, a impedância, linha principal, a bitola, os metros, isso aqui, toda a informação é para encontrar a impedância total. Que da impedância total eu consigo encontrar, inserindo no circuito, né, os valores de curto-circuito, que nem nós vimos lá em análise 2. Tá?
que muitas das vezes o estouro de proteção ele vem assim, né? Ele vem para você, a partir da montagem do circuito de uma fábrica ou de uma instalação elétrica, ele vem nesse formato que aí você monta o circuito, né? E aí você vai ver, vai observar e vai torcer para que cada trecho seja do mesmo fabricante, né? De cabo, no caso, para você ter ali já em mãos um único material para você obter essas informações. Se for de fabricante diferente, né, como acontece de retrofits de empresas, de instalações, né, depois de muito tempo se faz uma revitalização, né, uma troca, uma mudança, aí troca também de fabricante, às vezes, aí você tem que ir para catálogo, para pegar a distância, para ver a bitola, para encontrar a impedância por quilômetro metro, multiplicar pelo tamanho, e aí ver a impedância total do trecho. Aí, mesma coisa para os outros. Então, é um trabalho árduo isso. E aqui ele vai pendurando as potências. Olha, aqui começa com 3.500 MVA, aqui já vai para 1.540. Isso quer dizer que daqui saiu essa diferença. E aqui vai saindo, até chegar ali no barramento dos fusíveis, em 37,5. E cada um desses relés, eles devem ser alocados dessa forma aqui, ó. A corrente, ela vai aqui, ó, tá aumentando, ó, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Né? Essa região aqui, ó, né? Essa região aqui é a região bem próxima ali do 3.500, ó, que é esse carinha aqui, ó. É como se essa equação tivesse invertida, né? Se eu pego esse diagrama e inverto, né? Mudo, troco o que é da direita para a esquerda, né? E aqui eu tenho esse decréscimo. Se eu for percorrer da direita para a esquerda, tem um decréscimo de corrente, que é o sentido de percurso desse desenho da esquerda para a direita. Aqui é da direita para a esquerda no gráfico. Entendeu? E aí, ó, como vocês podem ver, logo no início aqui, ó, por exemplo, para valor de falta mais ou menos aqui, ó, de 1.000 amperes, né? A gente está mais ou menos aqui, ó, pós esse barramento G aqui dos fusíveis. Mais ou menos aqui, essa corrente com ciclo de 1.000 amperes. Aí, pela seletividade, quem deveria atuar primeiro aqui? Para uma falta após esse fusível de 200 aqui, o primeiro dispositivo de proteção é ele. Então, ele é que deve atuar primeiro, olha lá. Aí, depois, se ele vier a falha, passa para esse relézinho aqui, ó. Né? Relé. Tá ok? E aí, depois dele, vai passando para um lado ou outro, e assim segue. Ó, relé H seria, né? Se ele viesse a falhar. Depois do relé H, o relé J, olha como é que tá aqui as funções. Elas obedecem essa ordem. Então, primeiro passo, posicionamento. E depois, pessoal, para cada nível de curto de interesse, você tem que ter uma distância entre as curvas, ou seja, uma espera da proteção secundária. E essa ideia da proteção primária e secundária ela é muito relativa. Por exemplo, para uma falta no R, barramento G, a proteção primária seria o H, e a proteção secundária é o J. Mas, para uma falta no H, já quem é primária é o J, e a secundária é o K, e assim vai. Entendeu? Então, é muito comum que o engenheiro pense sempre em cadeias de proteção, né? E eu parto de vários pontos remotos, pontos finais, e aí vou fazer uma cadeia até a subestação. E essa cadeia tem que obedecer a essas duas coisas que eu acabei de mostrar para vocês, de explicar para vocês. A ordem de atuação e o tempo de espera. Então, a ordem de atuação e tempo de espera, num determinado tempo, eles abarcam todas aquelas 6 propriedades que a gente acabou de falar agora. Né? Quem são essas 6 propriedades? Coordenação, proteção primária e secundária, zona de proteção, velocidade, seletividade e a confiabilidade. Você tem que atender tudo isso. Okay? Então, daí a questão de ser algo bem mesmo... tem que ter uma percepção, um cuidado, uma atenção muito grande com esse tipo de estudo. Tá? Alguma professor, pergunta? sobre, ó, tipo aí, ó, só falou, acontecesse uma falta aí, ó, antes do fusível, aí o fusível ia atuar, né? Aí se não fosse, desse falha, aí é para retaguarda, aí no próximo, no disjuntor, né? Esse relézinho aqui do H. O relé do H. Isso. Aí vai aumentando a corrente de Exatamente. Se ele curto-circuito. falhar, passa para o J. Aí você vê, ó, qualquer momento que não falha e passa para outro, isso aqui tem tudo carga.
Se um falha, ou seja, baixa confiabilidade passa para o montante, beleza, a proteção atua para tirar foto, mas mais gente vai sendo desligada. Vai saindo vai ser desconectado, e aí isso é ruim. Então a corrente de falta vai aumentando, no caso. Não é que a corrente de falta vai aumentando, ela vai ser a mesma aqui, tá? Ela vai ser a mesma. Porque o que acontece? Aí vem aquela ideia de curto-circuito. Se eu tenho um curto-circuito aqui, isso é sinal que a corrente ela encontrou um menor caminho, né, até ao ponto de falta. Quando isso ocorre, todas as cargas até então alimentadas, elas são meio que são encaradas na rede elétrica como uma impedância infinita. E é como se tudo fluísse para o curto. Entendi. Entendeu? Então, o curto é o mesmo. Agora, é claro, quanto mais tempo ele passa, mais ele vai fritando lá cabo, né? A instalação, o pessoal em volta daquilo, correto? A temperatura do transformador, a saturação dos próprios TCs, tem que aguentar falta, né, um determinado tempo, e o tempo de cozimento dos cabos também, né? Mas a nível de falta mesmo. É porque a minha dúvida ficou aí, ó, tipo aí, ó, lá nesse diagrama aí, ó. Aí, vamos dizer aí, ó, o H tem uma curva como é que se diz? Específico dele, né? Aí, como eu tá com uma corrente maior, eu pensei que a corrente de curto-circuito aumentaria, entendeu? Para ele Peraí, atuar. deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um fone aqui para eu ver se não tem nada perguntando. Eu não estou te escutando direito. Peraí. Está muito baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, que não dá para aumentar. Peraí, deixa eu falar. Pergunta de novo aí, o Danilo. Aí, ó, tá vendo o diagrama? Aí, ó, vamos, por exemplo, o H aí, ó. O relé, ó, a curva do H aí. Porque, ó, vamos dizer, ó, uma falta lá e o fusível falhou, né? Aí ia para a retaguarda, né? Tá, uma falta onde? Antes do fusível aí, ó. Tá, Aí o fusível não disparou, entendeu? Vem aqui, tá falando nessa barra aqui? Não, é uma falta após o fusível que ele está falando, no caso. Após o fusível? Isso. O fusível deveria ter atuado. Tá, bem aqui, vamos supor bem aqui. Isso. Tá, certo, isso. Continua. Aí ele não atuou, aí passou, né, pro relé. Aí no relé lá, o H, tem um nível de curva que ele vai atuar, né? Aí Exatamente, eu imaginei que a corrente subiria, porque tem uma curva aí, ó. Vamos imaginar aqui, vou colocar uma bolinha aqui para tentar representar esse curto-circuito aqui. Está aqui. Uma bolinha vermelha. Não, vermelha não. Azul. Está aqui. Está aqui o curto, tá? Esse curto ele é 1.000, 2.000, 3.000. 3.000 amperes tem aqui. O que vai acontecer? Para 3.000 amperes, aqui, bem aqui é o tempo de atuação, seria o tempo de atuação do fusível. Tá? E se eu for projetar isso aqui para minha ordenada, eu vou ter um tempinho aqui de atuação de 0,1234567. 0,07 segundos. 70 milissegundos ele deveria atuar. Tá? E não atuou. Se ele não atuou, o que é que vai acontecer? Esse relé aqui, ó, que é o próximo, né, que está na vez, que é a secundária, que é o relé H, ele vai atuar num tempo bem acima, quase um segundo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 segundos, cara. Eu acho que eu entendi a dúvida dele, professor. Oi? Eu acho que eu entendi a dúvida dele. Entendeu? Vamos supor que o relé H falhe. Aí passa para quem agora? Olha, para o J. E o J vai atuar acima de 10 segundos, cara. Olha só o tempo que esse curto-circuito está no ar. Essas curvas de atuação, elas têm progressão infinita, não é, professor? Não é que é progressão infinita. Porque, por exemplo...
É um Porque tempo exponencial, é uma expressão que vai Sim. ser apresentada, mas eu posso adiantar aqui. ela pode seguir, no caso. Por causa que o que ele Isso está aqui, ó. querendo, Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. o que ele tá querendo dizer, mais ou menos, é que vai chegar uma hora que a falta, se falhando, não vai tocar a segunda curva, a próxima curva. É isso que eu acho que ele queria entender. Eu acho que essa é a dúvida dele. Olha, Tipo, se não tocasse, entendeu? É isso E tem um mesmo. desenho da curva, aí Aham. a falta vai progredindo até o ponto de uma das curvas não ser tocada pela falta. Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Por causa que a nossa curva ela é limitada. Ela tem um ponto limitado de início e de fim. Me dá um ponto aí dessa situação que tu estás colocando aí, Por por exemplo. exemplo, a curva Tipo K, mil, ó. Tipo mil. a curva K não seria tocada por essa falta. Exatamente. Curva Aí, K estaria fora. Só que aí, acabou, o essa é a cara dúvida dele. chegar e planejar 3 falhas seguidas, o sistema de proteção está bem Essa é a dúvida complicado dele, isso. entendeu? Porque, É, por exemplo, se a falta fosse em 1000 amperes, ou um pouco antes de 1000 amperes, talvez nem a curva K fosse atingida. Eu acho que esse é o ponto da dúvida dele. isso. Se, por exemplo, a falta fosse aqui, na verdade, pelo planejamento da rede, isso já não seria falta, seria uma corrente de carga Por mesmo. exemplo, uma falta de 900? Pois é, mas eu 900 só vou amperes. ter. Mas assim, para a forma como está aqui essas curvas, 900 amperes, estás falando? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse é o ponto dele, entendeu? Que ele Deixa ia eu ver. tocar a curva do fusível, mas a curva do relé H não seria tocada. Isso aí. Tipo Ah, assim, tá, ó. tá, entendi, Como tá entendi. aí, ó. Olha só. Tá, eu acho que eu entendi aqui. Então, assim, para que ocorra um curto-circuito aqui, eu tenha proteção primária e secundária, eu tenho que ter uma região de correntes em que eu tenha pelo menos 2 dispositivos. Por exemplo, supondo essa mesma região aqui desse curto, tá? Olha só, as regiões de corrente que eu tenho dos dispositivos, elas variam deste ponto a este aqui, ó. Olha só o intervalozinho. Ou seja, varia de 600 até 1.100. O que isso quer dizer? Que pelos estudos de curto-circuito, essas correntes elas estão nesse intervalo aqui. Não estão acima e nem abaixo, estão exatamente nesse intervalo, ou seja, essa dupla que já me satisfaz. Eu acho que tu estás pensando, se tiver um curto aqui de 200, por exemplo, mas eu não tenho certeza se esse curto vai existir aqui. É como se fosse assim. O secundário vai estar sempre cobrindo a possível falta do primário. Exatamente, ele está cobrindo a possível falta que vier a existir. E como é que eu vou ter essa certeza? Fazendo os estudos de curto-circuito na região. Aí, no caso, a primária, a fase onde a parte da primária onde não é coberta pelo secundário é para ter uma certeza de atuação. Isso. Ele vai ter que atuar. Entendi. Exatamente. E aí, quem são esses curtos? Aí que vem a ideia: curto-circuito fase terra, curto-circuito bifásico, bifásico terra e trifásico. Para ocorrer isso que eu estava pensando, não tem que ter, né? Feito estudo nenhum, né? É só colocar no aleatório. Só que ocorre uma situação que tu falaste aí, e é comum isso agora no sistema de distribuição, é as chamadas faltas de alta impedância. Quando ocorre uma falta de impedância, ocorre falta muito baixa, porque a resistência de contato ela é grande. E aí o que acontece? Ela fica nessa regiãozinha aqui, ó, exatamente como vocês falaram. E aí eu tenho uma corrente que o sistema de proteção entende, né, visualiza, né, no sentido figurado, que é uma carga, e aí não atua. Aí eu tenho que pegar outras assinaturas elétricas para me indicar que aquilo ali é uma falta. E aí entra a pesquisa. Aí teria que ter outro sistema de proteção para identificar aquela falta. Exatamente. Não necessariamente outro sistema, mas algo que detecte essa assinatura elétrica. O que seria essas assinaturas elétricas? A frequência, os harmônicos, Certo. a tensão nas outras fases. Tudo isso são indicadores. Certo. Entendeu? Essa é a ideia. Você vê, ó, que cada um desses ajustes eles começam num valor. O picape do H está bem aqui, seria mais ou menos 1.000. O picape do J estaria aqui, ó, 2.000. Né? O picape do K estaria aqui, ó, mais ou menos, esse aqui é 10.000, 9, 8, 7.000. Olha. O picape do L estaria 10.000, 11.000, 12.000, 12.500.
Aí você vê que a gente vai aprender lá na frente como é que se conta esse pick-up. O que é preciso para saber? Aí vocês vão perceber a importância que é estudos de fluxo de carga e curto-circuito para isso. Sem essas duas coisas eu não consigo calcular isso, gente. Por isso que a proteção ela é tão vinculada a essas duas matérias. Principalmente ao curto-circuito. Sacaram? Sim, professor. Entendi. Claro, Mais alguma pergunta? acho que não. Não, também não. Então tá. Então essa é a ideia de coordenação, né? É fazer com que eles atuem nessa ordem, né? Nessa espera, nesse tempo. Aí você tem também regras aqui, ó. Para cada nível de falta que a gente calcula aqui, ó, por exemplo, normalmente os curtos-circuitos são calculados aqui em cima da barra junto ao relé. Ó, que aí isso aqui vai me dar também aquela ideia do alcance da zona de cada um deles. Então, eu quero que o K alcance até o H, né, ou até o J. Aí quem é que vai me dizer isso? Eu tenho que saber, se eu quero que o L alcance até o J, eu tenho que saber qual é o curto entre fases aqui mínima e máxima. E a mesma coisa para fase terra. Para que quando eu for fazer a separação das proteções de fase neutro, elas tenham o seu alcance, o seu limite. Para que eu garanta a proteção naquele tempo desejado, de intervalo. Isso só vai ficar bem claro quando fizermos um exemplo. Quando eu estiver ali mexendo na curva, no tempo, quando eu vou mostrar para vocês isso aqui no MATLAB, que eu tenho essas curvas aqui feitas, tá? Eu tenho pontos de atuação, entrada de corrente e tempo, a seletividade de dois dispositivos. Aí fica bem facinho de entender. Eu tive que construir essas rotinazinhas durante meu trabalho de tese. E me ajudaram muito. Porque só assim, com a equação e tentando imaginar, fica ruim. Sacaram? Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, da minha parte, não. Beleza. Da minha parte também não. Então, vamos dar sequência. Aqui nós temos, né, as componentes simétricas, né? Que a gente vai resumir aqui os tipos de curto-circuito. A gente vai apenas, eu vou reforçar, a gente vai apenas apresentar os curtos-circuitos, tá? Porque definição, a profundidade, se chegar naquelas equações, isso é tudo de análise 2. Então, a gente tem as componentes simétricas, que é o que me permite encontrar os curtos-circuitos, então me permite fatiá-los nas chamadas componentes zero, positiva e negativa. Isso aqui a gente vê um pouquinho lá em circuitos 2, quando a gente estuda circuitos polifásicos desequilibrados, né? E esses fasores, eles me dão o grau de desequilíbrio, né? Eles me mostram que mesmo um sistema desequilibrado, ele pode ser decomposto em um sistema de coordenadas cujo um grupo está numa sequência positiva, que a gente chama, um outro grupo está numa sequência negativa e um terceiro grupo está em fase. Isso que é a ideia da componente simétrica. Ou seja, para isso aqui é um desequilíbrio que eu tenho na rede. Quando eu falo desequilíbrio, eu já estou olhando para os fasores. Ó. Fasor aqui, roxo, o azul e o verde. Você viu como é que eu sei que isso aqui está em desequilíbrio? Primeiro, pela magnitude. Ó. É diferente. Não são iguais. Segundo, que eles não estão defasados de 120 graus um do outro. Eu tenho um defasamento diferente aí. Tá? E cada um desses fasores, eles têm uma componente que pertence a cada um desses grupos separadamente. Uma daqui e uma daqui. Quando eu junto, eu formo o meu fasor de desequilíbrio. Tá ok? Quando isso aqui ele se equilibra, o que vai acontecer? Desaparece sequência zero e de sequência negativa, e fica só a positiva. Quando ocorre desequilíbrio, essas duas aparecem. Aparecem aí para perturbar o sistema. Literalmente, ela vai perturbar o sistema. Tá? E aqui eu tenho nota de desequilíbrio RYB, ou RST, ou ABC, tanto faz, eu tenho. Em cada um deles uma componente zero, em cada um deles uma componente, sequência positiva, defasada de exatamente 120 graus, e idem para a sequência negativa. Tá? Aqui a gente tem a decomposição do fasor nas sequências, e aqui
exatamente o contrário, né, das sequências dos fasores. Ó. Sequência 0, negativa e positiva. Ó. Então, isso aqui é uma baralhada de fasores. É bom te relembrar ali um pouco dos conceitos de fasores, né? Como é que eu manipulo os fasores, como é que eu obtenho esse defasamento, como é que eu enxergo o fasor, simplesmente que eu preciso de magnitude e ângulo para cada um deles. Tá? Então, aqui novamente eu tenho o fasor um YB, né? Mais o Yzinho e Y e R. Né? Quando você faz essa soma aqui, você tem o triplo da sequência 0. Ok? Então, isso aqui, esse conjunto aqui é o contrário disso. Beleza? Aqui a gente tem as fases envolvidas, os tipos de curto-circuito, o número de fases envolvidas e a sua classificação. A gente tem os curtos simétricos e assimétricos. Simétrico, ele é o trifásico, né? Pode envolver ou não terra. A palavra simétrico, ela remete à igualdade de magnitude de corrente em cada uma das fases. Quando esse curto ocorre, o que vai acontecer? A gente tem a mesma corrente nas fases, por isso que ele é designado de simétrico, né? Ou curto equilibrado. Já o assimétrico, também como o próprio nome sugere, você tem uma assimetria, né? Você tem um desequilíbrio, você tem uma desigualdade entre as fases. E aí quem é que eles envolvem? O fase-terra, né? O fase-fase, né? Ou dupla fase, que é o bifásico, e as duas fases com terra. Tá? Então aqui a gente tem os simétricos em azul, trifásico, que pode envolver ou não terra, e aqui os assimétricos. O bifásico terra e o monofásico, que é o mais comum, principalmente na distribuição. Na distribuição, esse aqui é o que predomina, gente. Isso aqui é cerca de 70% a 80% dos curtos-circuitos são de ordem monofásica. Por isso que a chamada proteção de neutro é muito usada na distribuição, ela é tão necessária. Porque é essa proteção que vai captar esse curto, que vai ser construída, ser montada, né, para ser sensibilizada por ele, já que são pautas normalmente baixas. Né? Então é isso que ocorre. A gente tem um resumão de uma falta trifásica. A gente tem aqui a subestação, correto? E a subestação a gente já modelou, né, já considerou a resistência equivalente do sistema. Né? Isso aqui a gente viu em análise 2, como é que se obtém. Resumão de toda a rede está aqui. Isso é dado no nível de falta, no nível de curto-circuito, que é fornecido pela concessionária. Né? Por isso, por exemplo, em determinado ponto do sistema de distribuição, quando existe um pedido de entrada de operação de uma indústriazinha, uma pequena indústria que vai operar, ela pede autorização para a CELPA, uma das primeiras coisas que a CELPA faz é pedir, de fato, informar, né, o nível de curto aqui nessa barra, que é a barra da subestação, da nova indústria. E aí, para eu poder ter noção, né, e informação suficiente para calcular os curtos aqui dentro da indústria. Sem isso, eu não vou ter como fazer. E aí, tudo isso aqui é o resumo do que tem da barra até o sistema de geração, até os pontos das usinas. Então, aqui eu tenho falta trifásica, sem o terra, você tem o contato dos 3 cabos, e aqui eu tenho o contato dos 3 com o terra. E aqui eu tenho as chamadas condições de contorno para isso. Tá? Então, quando tem o envolvimento do terra, né, com o terra, eu tenho essa condição aqui, ó, das faltas das tensões serem 0. E quando eu não tenho, né, eu tenho que uma tensão igual a outra, mas eu não posso afirmar que é 0. Quando eu jogo isso nas equações de sequência, eu obtenho isso aqui, ó, esses circuitos aqui, para a sequência 0, para a sequência positiva, para a sequência negativa e para a sequência 0. Então, praticamente, o único ativo é esse carinha aqui, ó, que é o que tem a fonte. E dele, eu tiro essas consequências aqui. Ó. Ou seja, eu tenho como calcular a falta, que é dado pela tensão do ponto, TVNAM, que a gente chama, né? 1, que é de positivo, TH, que é de TVNAM, sobre o TVNAM total, a partir daquele ponto até
até a impedância do sistema. É que eu chamo de ICC3Φ, corrente de curto-circuito trifásica. Tá? É aí que vem. É claro, né, para eu chegar nisso aqui, eu tenho que ter toda uma dedução, ter toda uma sequência de cálculos que a gente não vai ver aqui. Curto monofásico. Né? O que ele parte o curto monofásico? Eu tenho envolvimento de uma das fases alterna. No caso aqui, a escolhida foi o R. Então, quando eu faço isso, né, eu coloco algumas condições, né? Ponto F, eu aterro, podendo ter um ZF. O que é o ZF? É impedância de falta. Tá ok? Então, esse ponto, daqui para cá, ou ele pode ser zero, ou ele pode ter uma tensão que é a falta por esse ZF. Tá ok? Falta por esse ZF. Se não houver essa impedânciazinha aqui, ó, isso aqui é zero. Mas se houver, ela passa a ser esse valor aqui, ó, 3EFR. Tá? Aí o que vai acontecer? Aqui eu não tenho como afirmar que é zero, mas a corrente sim. Então, a partir dessas condições de contorno, utilizando a matriz de sequência, eu chego a essas consequências aqui, ó. E cada uma das correntes de sequência zero, positivo e negativo, é um terço da falta. A impedância de falta, a tensão no ponto de falta, é dada pelo somatório das quedas de tensão nas sequências zero, positiva e negativa. Portanto, a corrente de sequência positiva é dada por V1TH sobre a soma de todas as impedâncias de sequência, mais o triplo, se houver, da impedância de falta. Isso vai me dar esse curto-circuito aqui. Ó. Essa corrente aqui, ela é extraída desse próprio circuito aqui, tá? Que são as impedâncias de sequência. Positiva, negativa e zero. Feito tudo isso, eu chego a essa expressão. Ou seja, a equação, a formulazinha de curto mais longa que eu tenho é do curto monofásico. Novamente, se não houver resistência, impedância, né, esse cara aqui passa a ser zero. Aí eu venho e anulo isso aqui. Ó. Isso aqui sai e fica só Z1, Z2, Z0. Para a rede de distribuição, o Z1TH é igual ao Z2TH. E aqui eu chamo de ou 2Z1 ou 2Z2. É a mesma coisa. Mais o Z0, que é diferente. Então, esse slide aqui ele me mostra toda a simplificação desse curto. Eu tenho a representação de todo o meu sistema, né? Equivalente mais a subestação da distribuição da concessionária. Então, toda vez que eu faço isso aqui, esse ponto, né? Eu calculo o Thevenin de tudo isso aqui, ó. Ou seja, eu pego o Thevenin do sistema equivalente, que eu já tenho, fornecido pela concessionária, mais esse trecho daqui, ó. Desta barra até o ponto. Né? Que aqui está de forma simplificada, mas isso aqui, dependendo do ponto lá do curto, numa rede de distribuição, isso aqui pode ver lá de uma subestação até o ponto lá da frente da casa de um cara lá de 13,8. Né? É como se fosse aí, vamos imaginar um curto aí na vila de Tucuruí, lá na frente do Jumbinho. Tá? Como agora a subestação da vila aqui alimenta a própria vila e não mais a própria Eletronorte, então esse trecho aqui, ó, para um curto aí em frente do Jumbinho monofásico, é a distância da frente dele até a subestação de 69, lá na vila do lado do Exército. E esse trecho aqui está representado todo esse caminho. Ou seja, vão vários trechos aí, possíveis ramificações aí pela frente. Entenderam? Sim. E aí, o que acontece com esse ZF? Porque na prática, isso é como pode ser um galho de árvore, um tronco de árvore. Isso aqui pode ser se o cabo cair no chão, o contato lá do cabo com o asfalto, né, ele gera uma resistência média de 40 ohms. Pode ser qualquer coisa. E também pode ser uma falta de autoimpedância. Né? Se isso aqui foi muito alto, isso aqui cai e fica numa corrente menor do que a corrente de carga. E aí o relé não vai detectar. Aí acontece aquilo que a gente
Vocês falaram agora há pouco, né? A corrente sai da região de atuação da curva e o curto fica ali fritando. Ok? Ok. Mais um. Bifásico. Básico, um curto-circuito bem difícil assim, de ocorrer em relação ao monofásico, mas quando ocorre, né, você tem ali uma das principais causas de acionamento são os curtos temporários na rede de distribuição, quando dois cabos se tocam momentaneamente. A nível de distribuição, eu tenho duas naturezas de curto-circuito. São os curtos permanentes e os temporários. Os temporários, muitas vezes, é um toque acidental entre duas fases, podendo ou não envolver uma impedância, né? Por exemplo, é comum cair entre aqueles três cabos, né, que tem ali na rede de distribuição. Você tem três cabos nos três portos que estão em disposição na vertical, né, desculpa, na horizontal, e embaixo vocês têm os quatro na vertical, né? Os três de cima na horizontal é a nível de 13,8. É lá que a gente está se referindo, e não nos de baixo, tá? Quando você tem um cabo, uma queda acidental ali de um galho, você gera um curto ali. E aí o que vai acontecer? Vai atuar a produção de fase, que é o curto entre fases, tá? Só que às vezes quando o vento toca, né, quando você tem ali um galho, um próprio empurrando, você tem ali o aparecimento de um curto, aí os cabos ficam meio que grudados. E aí um simples liga-desliga resolve o problema. E aí a ideia, a origem do religador. Devido a ser muito comum isso na distribuição, circuitos temporários, não vale a pena você simplesmente fundir um equipamento e esperar a equipe chegar para trocar. Se você ligar e desligar, você já resolve o problema. Isso fez surgir, né, a fabricação, a criação do religador. Tá? Sendo que as faltas totais na rede de distribuição, 80% é temporário. Ou seja, dá para resolver com liga-desliga. Pois bem, então aqui a gente tem essas condições de contorno, onde eu tenho. Você percebe que sempre que a falta não é envolvida com curto, a gente considera zero, que é a pior condição, né? Toda a energia flui para cá. Então aqui a gente tem um nível de tensão, aqui a gente tem outro, e no B também. Então, condição de contorno. Esta corrente é igual a esta, né? Só troca a fase. Em magnitude é a mesma coisa, o circuito é o mesmo. Está em série, né? Então, aqui, essa é o seto zero, que é o que não está envolvida, e aqui, Kirchhoff nas tensões. Ó. Jogo na equação de sequência e obtenho isso aqui como consequência. Quando eu obtenho isso aqui como consequência, eu vou para essas três impedâncias que sempre ficam assim aberto. Quem é que vai me ditar as regras de interligação aqui? Essas consequências, pessoal. Então, para eu ter todas essas condições aqui impostas, o circuito, para atender a isso aqui, é exatamente isso aqui, ó, que ficou. Ou seja, eu só tenho duas sequências ativas aqui, a positiva e a negativa. A zero fica em aberto. Então, ela não participa. Ou seja, eu não tenho componente de sequência zero no curto bifásico. Somente positiva e negativa. E isso vai me gerar essa expressão do curto. Tá ok? Ficou alguma dúvida? Não. Então, são essas expressões que eu tenho. Então, e aqui o nosso curto bifásico com o terra. Né? A gente analisou o sem e agora com. O que vai mudar? As condições de contorno e as consequências. Ó. É a mesma coisa do anterior. Aqui a impedância ela vai ser jogada para cá. Tá? Considerando aqui entre as duas e o terra. Poderia haver também aqui uma impedância, né? Aí eu teria que considerar ela aqui, ó. Mas aí só para uma questão de entendimento mesmo, deixa só aqui, entre um ponto e o terra. Conhecerei minhas condições de contorno. Tenho a tensão aqui, né? Tenho essa tensão e tenho o meu VR. Normalmente, imputei zero aqui, corrente. Ao invés agora de ser igual, você vê que por Kirchhoff, essas duas vão se unir, vão se somar para dar essa aqui, ó. Então, mais uma consequência disso, tá? E aí as minhas consequências são isso aqui, ó. Tá, ok? E aí, com isso,
isso aqui, né, essas consequências, vai me originar, vai me propiciar as ligações desse circuito aqui nessa forma aqui. É a equação mais longa que eu tenho para curto-circuito, é o bifásico. Aí tem a participação das sequências zero, positiva e negativa, que nem um monofase. E aí eu obtenho essa arrumação aqui, ó, praticamente tudo em paralelo nas sequências. E é diferente do monofase, que foi tudo em série. Então, o que você percebe? Que dependendo do tipo de curto-circuito, eu tenho associações distintas entre as redes de sequência. Zero, positiva e negativa. Ok? Essa é interessante do curso, essa análise. E aqui, pessoal, o curto-circuito na rede de distribuição, né, que é o que não vai nos interessar. Então, aqui a gente colocou um sistema, um trecho dele aqui, ó, como ele é, de fato, né, na prática, radial, tá? A gente tem a subestação, né? Essa subestação aqui da concessionária informa isso aqui para a gente, ó. Curto-circuito trifásico, né, com um XR e um curto-circuito monofásico. Então, níveis de curto dos três formas. Por que isso? Porque a partir deles eu consigo encontrar as componentes de sequência também do sistema que são necessários. Que é isso aqui, ó. Positiva, negativa e zero. Em função dos níveis de falta. Daí a importância de eu ter um nível de falta. Porque por meio delas eu vou fechar o circuito para poder calcular o curto-circuito. Aqui eu tenho a minha rede. Ó. Aqui as barras. Essas linhas aqui, ó, tracejadas, são as chaves abertas. Ou seja, são chaves que eu posso fechar, mas que eu mantenho normalmente abertas. Daí o nome, né? Chave-chave, normalmente aberta. E as que estão em linha contínua são as chaves normalmente fechadas. Na prática, eu não tenho cada um trecho uma chave, assim, entendeu? Eu tenho pontos estratégicos da rede. Okay? Tem a questão também do custo. E tudo isso aqui representa isso aqui que a gente foi mostrando nos cursos, ó. Que provém de onde? Daqui, ó. E isso aqui, esse Z mais E menos e Z zero, é que vai propiciar esses aparecimentos aqui. Esses valores que advêm dos níveis de falta. Daí a importância de eu saber o nível de falta. Tá? Ó, aqui a gente tem um exemplo de um curto-circuito. Um circuito lá na barra 46. Olha onde está localizado. Peguei a última barra lá, né? A barra mais remota ali do caminho. Você vê que eu tenho vários caminhos aqui, ó. Lembra que eu falei da cadeia de proteção? Então, eu vou ter que fazer análise aqui, ó, de proteção da barra 17 até a subestação, da barra 27 até a subestação, da barra 9 até a subestação, 46 até a subestação, 54 até a subestação, 37 até a subestação e 62 até a subestação. Cada um desses caminhos, pessoal, eles vão ter uma sequência diferente de equipamentos de proteção. Vocês viram a complicação que é para se realizar? E para cada análise desse caminho, eu tenho que ter um único ajuste para cada um deles. Tem que servir para todos. Eu não posso mudar de uma análise para outra, de um ponto para outro. Ele tem que servir para ambos. Então, percebendo aí a complicação que é fazer esse ajuste. Pois bem. Aí aqui eu tenho, ó, falta na barra 46, olha só, vem a alimentação que ia para todas essas regiões, ela, nesse momento do curto, ela se concentra tudo nesse caminho aqui, ó, até a 46. Tá ok? Até a barra 46, olha lá. Considerando um curto trifásico aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui cada um desses trechinhos aqui e vou somar a impedância de sequência positiva até chegar à subestação, que esse Z total aqui, ó. Jogo na fórmula e eu tenho curto. Foi isso que eu fiz na minha tese, né, na programação lá. A gente conseguiu fazer essa cálculo automático para cada um desses pontos aqui, somando, obtendo o curto-circuito e a sequência positiva de cada um desses trechos aí. Então, eu tenho curto. Para cada um desses eu faço. Sacaram? Para cada uma dessas barras eu faço isso. Opa, professor?
Diga. Falhou o áudio aqui quando você se referiu à sua tese. Você calculou para cada Fala um pouco barramento mais alto, os que tá níveis. baixo pra caramba. Não sei o que tá acontecendo. Se é o meu computador. Tá muito Professor, baixo. Peraí. Deixa eu aumentar. Fala. quando você falou da sua tese, falhou o áudio aqui para mim. Você calculou o nível de curto-circuito para todas as barras? Para todas as barras. Para todas as barras. Na simulação é rápido. E Oi? comparou com o resultado no Dig Silent. Isso foi para validar o programa, né? A rotina que a gente fez. Entendi. Porque a gente só podia avançar nos estudos se a gente tivesse certeza que estava tudo correto. Aí o que era que às vezes a gente encontrava, né, de problema, não era da rotina, era da própria era da próprio dado da rede. Por exemplo, às vezes a gente errava quando a gente estava modelando, inserindo as sequências positivo, negativo e zero de cada trecho, né, às vezes a gente errava uma casa decimal aqui, por exemplo. Ao invés de ser 0.0001, a gente colocava 0.001, né, um zero a mais ou um a menos. E aí dava erro, aí não batia no Dig Silent, aí a gente encontrava o erro. Mas só depois de fazer isso para 8 redes a gente foi testando. Aí, quando a gente viu de fato que não tinha mais apresentar, mas a gente dava sequência no trabalho. E a mesma coisa para o fluxo de carga. Então deu muito trabalho, cara. Entendi, professor. Beleza? Então a gente tem esse exemplo aqui. O mesmo vale para, por exemplo, um curto bifásico, né? Como é que eu já tenho o positivo, eu teria que encontrar o quê? A sequência negativa. Se for igual, é só duplicar. Mas e se fosse o monofásico? Aí eu teria que ter, além dos dois, o zero. Aí farei a mesma coisa. Até aqui. E joga na equação geral e encontra. Beleza? Ó. Aí, desse curto eu veio para cá. Ó. Aqui já é numa versão aí simplificada. Deixa numa retinha. Ó. Isso aqui, cada um dos trechos correspondentes é um valor. Ó. É um somatório. Aqui o curto trifásico. Encontra o total. Aqui é a equação. E aqui é novamente a equação um pouquinho maior. Aqui meu curto. Forma generalizada. Tá? Ó. Beleza? Bloqueei aqui, pessoal. Alguma dúvida desses pontos? Não. Beleza, gente. Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Eu vou deixar para a gente iniciar os elementos de proteção na semana que vem, né? Tá aqui, ó. A gente vai pegar uma sequência ali completa deles, né? Para ficar bem juntinho, né, os conceitos. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por hoje a aula. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Tá, gente? Obrigado pela atenção, tá? E bom fim de semana aí para vocês. Bom final de semana, professor. Final de semana. Boa tarde. Falou. Boa tarde aí. Boa tarde.